Olá, queridos alunos, como estão todos? Então, vamos para a nossa sexta aula do curso de Tecnologia de Gestão no Agronegócio, com a disciplina Gestão Ambiental no Agronegócio. Hoje nós vamos ter um tema relacionado a geotecnologias e ecologia da paisagem. Então, estou trazendo aí para essa disciplina coisas voltadas para tecnologia. Vocês já tiveram um módulo voltado para inovação e tecnologia. Então, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a questão dos usos dessas tecnologias para captar dados, né, informações sobre a ecologia da paisagem. Então, termos novos aí, não novos, mas acredito que dentro do curso, né, essa parte de ecologia da paisagem, geotecnologias, implementando aí para vocês. Uma parte bem interessante que pode contribuir muito para vocês na vida profissional. Então, o que a gente vê hoje relacionado à ciência, tecnologia, né? Aquilo que a gente pode ver que o uso dessas geotecnologias são marcantes, né? Igual eu já comentei inicialmente, aplicando em diversos campos da ciência. Então, se a gente for levar em consideração que a gente, dentro das atribuições de técnicos da área da agropecuária, são técnicas, geotecnologias ou geotecnologias, como é o caso dessa aula, voltada em busca de dados, informações, né, da superfície, né, de alvos da superfície, como a própria paisagem, e se referindo à ecologia da paisagem. E uma outra coisa é integrar isso que é capturado, integrar com outras informações que já existem, né? Então, quais seriam essas informações? Imagens, bancos de dados, né, como o próprio SICA ou SIGCA, que é aqui do Tocantins, que a gente pode estar integrando essas informações e o cruzamento dessas informações gerando novas informações e também, de certa forma, operacionalizar, né, que é o que vem acontecendo com muitos órgãos, muitas instituições de esferas municipais, estaduais e federais, muitos procedimentos que eram realizados de forma burocrática e física no papel, hoje muita coisa é feita através de sistemas. Então, a ecologia da paisagem, gestão ambiental, né? Então, como é que é feito isso, né? Por que eu tenho que comentar sobre isso? Porque na gestão ambiental a gente já sabe que tem essa relação do homem com a natureza, né? E em relação à gestão ambiental, falando da paisagem, a gente tem que entender de alguns conceitos, né? De alguns compartimentos que existem na vegetação, na mata, né? Nas florestas, nos biomas diferentes, nas fitofisionomias que existem, né? Isso quando a gente fala no próprio cerrado, que é a nossa maior incidência de vegetação aqui é do bioma cerrado. Tá? Então, no caso dessas tecnologias aplicadas diretamente à ecologia da paisagem, né? Que assim como eu já comentei, dá um subsídio à gestão ambiental. Né? A gente já falou muito com relação a essa questão da gestão, né? Separando, analisando a palavra separadamente, sobre planejamento, né? E das questões ambientais, né? Então, essas tecnologias com certeza nos auxiliam aí em busca de novas informações. E se referindo a esse termo específico, né, que é no caso a ecologia da paisagem, aumentando ainda mais o nível de conhecimento a respeito dessas relações do homem com o meio ambiente e levando em consideração essa dinâmica, porque a natureza ela é dinâmica, né? Ela sofre tanto devido às suas próprias condições, né, de evolução, quando a gente fala em sucessão das espécies não, sucessão dentro
quando a gente fala dentro de um ambiente, pioneiras, primárias, tardias, né, aquelas árvores que têm início, têm um procedimento inicial numa determinada área, e depois vem outras espécies com nível intermediário e tem outras espécies com nível mais clímax, né? Então, como se fosse um exemplo da floresta amazônica, onde a gente tem árvores clímax aí de milenares e de alturas aí acima de 50 metros, em alguns casos, né? Então, entendendo melhor isso, essas geotecnologias nos auxiliam. Tá? Então, essa relação do ser humano com o meio ambiente, como a gente já comentou, então existe aí sistemas de informações geográficas. O que são os SIGs, né? O sistema já é algo organizado, né? E ele é organizado com informações. E nesse caso, os SIGs são informações geográficas. Então, o próprio SIG, ele é um sistema que ali que pode ser alimentado, né? Pode ser alterado, pode evoluir de acordo com que você vai adquirindo informações da superfície e de que tenha informações geográficas, né? Tanto em nível de área como em nível de localização georreferenciada. Tá? Então, o SIG ele contribui bastante. Um exemplo clássico do próprio SIG é o que eu já comentei, é o SIG-CAR, que até leva o nome de SIG. Né? Antigamente o CAR era o licenciamento florestal da propriedade rural, era feito tudo de forma onde você protocolizava todos os documentos do órgão ambiental. Hoje a gente faz tudo via sistema, através de um sistema mesmo. Né? Então a palavra sistema, eu quero focar bastante isso para vocês entenderem que sistema é algo que já foi estruturado, organizado. Sistema de posicionamento global, isso envolve o que? Os GPS, né? Então, nós temos constelações de satélites de sistemas diferentes, né? O mais conhecido é o GPS, né? Que é o Sistema de Posicionamento Global, a Global Position System, né? Que a gente utiliza através de receptores desse sinal, equipamentos de GPS que na verdade são receptores, e hoje com o avanço da tecnologia nós temos o que? Aplicativos que emulam o GPS. Então, bem interessante o que veio acontecendo na evolução da tecnologia. E uma outra coisa que a gente se refere bastante hoje dentro da agricultura é com relação à estatística espacial, muito utilizado hoje dentro da agricultura de precisão. Né? Então, você coleta amostras, né, e insere essas amostras dentro de um determinado software, né, de uma interface que vai através de ferramentas estatísticas, te proporcionar estimativas. Né? Então, por exemplo, através de 50 amostras, você tem aí provavelmente aí, por exemplo, 50 amostras para 50 hectares, ou pode ser 50 amostras para 100, 200, 500 hectares, vai depender dos custos, né, e do que o proprietário está disposto a pagar quando a gente se refere a uma coleta de solo georreferenciada, que isso é preconizado dentro da agricultura de precisão. Tá? Então, nesse caso, né, essa distribuição, se referindo aí à ecologia da paisagem, a gente sabe que as espécies se distribuem, né? Se distribuem em espécies vegetais, animais diferentes, tanto o bioma como a fauna. Né? Então, existem essas fronteiras naturais, juntamente até com relação às fitofisionomias que são diferentes, né? Diferentes organismos, uma fauna diferente. Então, como consequência, nós temos esse conceito de ecologia da paisagem, né? Que surgiu com a necessidade de relacionar os seres humanos com o meio ambiente e a sua dinâmica, e também envolvendo o componente o que? Espacial. Né? Então, qual que é a ideia? É meio ambiente, o homem, né? O ser humano, né? A dinâmica de como funciona a paisagem e também essa questão da localização espacial. É muito mais fácil a gente ter uma noção dessas informações através de um mapa, de uma imagem,
Logicamente que isso não tira a ideia de você fazer o reconhecimento em loco, mas você ter imagens, mapeamentos realizados dessa área com imagens de satélite. Hoje, quando a gente fala na utilização dos drones, né, que contribui aí para a gente poder adquirir essas informações precisas hoje, né, porque o drone hoje dá uma informação em alta precisão, e imagem de satélite, que hoje a imagem de satélite nós temos situações aí, coisa que não existia há 10 anos atrás, que era satélites que dão informações a cada 24 horas dentro da agricultura. Então isso é uma realidade hoje. Antigamente a gente só tinha isso de 15 em 15 dias, 16 em 16 dias, 30 em 30 dias, dependendo do satélite. Então a coisa evoluiu bastante. Tá, então para a gente entender os conceitos, né, a ecologia, estuda as inter-relações entre os organismos, né, a sua abundância em relação à quantidade e sua distribuição nos ambientes. Então os organismos são o que inerentes à fauna e à flora, né, as espécies, e a fauna, as espécies animais, né? Então a relação deles dentro desse ambiente, como é que essa relação habitar, né, desses seres, como que eles convivem, como que eles se deslocam, como que eles vão em busca do alimento, como é que é a reprodução dessas espécies, né? Como é que é a quantidade, né, em relação às espécies, existem espécies em extinção, né? E como que eles se distribuem. Né? Então, esses estudos envolvem componentes espaciais, como eu já comentei com vocês, mesmo que de forma indireta e atemporal. Né? Por que indireta? Né? Levando em consideração a relação direta que existe entre eles, né? e com relação a temporal, de uma certa forma, porque a gente pode analisar em situação, em outros critérios que não seja o tempo, né? Como relacionar diretamente a uma espécie ou algum bioma ou fitofisionomia diferente. Tá, então, a paisagem, né, um conceito aí de Neve e Lieberman, de 94, né, é uma conotação geográfica científica, né, isso é um conceito lá do início do século XIX, e que sofreu modificações desde esse conceito, né, e isso é sempre associado a uma área. Então a paisagem, né? Então a gente está acostumado a ver a paisagem bonita, né? A gente está dentro do carro, então está num mirante. O que a gente consegue apreciar quando a gente está nesses locais? A paisagem, né? Então a paisagem é justamente isso mesmo. Está muito relacionada à estética da área. Então a gente pode ver diferentes tipos de paisagem, né? De acordo com a região, né? Então, um exemplo clássico, por exemplo, que nós temos aqui é a Serra do Lajeado, dos mirantes que existem lá na Serra do Lajeado, nós temos uma paisagem, né, diferente de um outro local que tem uma vegetação diferenciada e até mesmo mais próximo da costa marítima, né? São paisagens diferentes. Tá? Então, a ecologia da paisagem está relacionada. Então, o termo une, né, ecologia, fauna e flora, as espécies, né, e elas, como elas convivem dentro da paisagem. E essa dinâmica, né? Então, estudar isso, pessoal, cresce com os avanços computacionais. Por que aconteceu? Antigamente era meio complicado, né? Imagine lá quando surgiu os métodos computacionais e antes de surgir, né? Como é que isso era feito, né? Então, antigamente, pessoal, as imagens eram tiradas de aviões, né? De aeronaves tripuladas. Era um negócio que só o governo conseguia fazer, né? Então, cresceu muito, né? Hoje nós podemos, né, fazer esse tipo de estudo, desde que a gente adquira um equipamento como um drone, que não é um equipamento caro, né? Hoje, se a gente levar em consideração os preços de antigamente aí, de quando iniciou as tecnologias, há uns 15, 20 anos atrás, mais exatamente uns 15 anos, né, que foi chegar no Brasil e depois quando foi se tornar algo viável e foram surgir os primeiros mapeamentos aí em 2015, se eu não estou enganado, e que eu assisti num webinar
né, de um site que é muito voltado para essa área de drones. Então, hoje é a possibilidade que tem de sobrevoar uma área e obter informações, mas utilizando os mesmos conceitos de quê? De sensoriamento remoto, né? Os mesmos conceitos de sensoriamento remoto, né? Nesse caso aqui, sensoriamento remoto, tá? Sensoriamento remoto. Que não muda, o conceito é o mesmo. O que foi aprimorado com as imagens de drone. Técnicas ligadas ao SIG, que eu já comentei com vocês. Então, o SIG, antigamente era um conceito que era muito levado a grande porte. Hoje a gente tem um computador, a gente trabalha com informações geográficas, tudo organizado, você tem um SIG, né? E o uso do GPS que ficou bem mais fácil hoje porque nós temos a tecnologia móvel, os celulares hoje que conseguem abordar aí aplicativos, né, que fazem o papel de um receptor de GPS. Então o que aconteceu hoje? Dificilmente você compra um equipamento, um GPS, né? Hoje os aplicativos fazem isso e fazem muito bem, tá? Então tem diversas ferramentas disponíveis para, de certa forma, além de adquirir dados e transformar isso em informações, levando em consideração também a parte de monitoramento. Tá, então, o sensoramento remoto é isso, né? Você tem lá sensores remotos. O que é um sensor, né? Nosso olho é um sensor, nossos olhos são sensores. Lá no satélite, lá o que tem lá são sensores também. E o que tem no drone, na câmera do celular, né, que é muito comum hoje, que evoluiu bastante também as câmeras, nós temos sensores, são sensores que captam a imagem, desde que tenha luz, né? Então, através dessa, e aí com os drones hoje ficou muito bom isso, né? Porque você pode ter um drone na sua fazenda ou ter um drone trabalhar na área urbana e, lógico que respeitando as normas e regulamentações, e você pode conseguir essas informações que vai auxiliar no seu projeto, né? Então, aquisição de informação em campo e os custos envolvidos. Os custos é com relação à aquisição do drone e a sua hora como técnico para fazer esse tipo de serviço. Né? Então, essas imagens podem ser obtidas a partir de satélites e de aeronave, né? E representando uma captura indireta da informação espacial. Por que indireta? Eu estou ali a 30 mil quilômetros no caso de um satélite, o drone é a 120 metros, respeitando aí o seu teto. Você não está ali tirando a foto perto ali do alvo, né? Que acontece muito, já acontece há muito tempo na ciência de você fazer, né? E são equipamentos caríssimos, né? Para poder capturar informações, por exemplo, de uma planta, né? Para fins de experimentação, existem equipamentos que são feitos ali em loco, né? Diretamente na planta. O clorofilômetro é um equipamento que é muito utilizado para capturar os níveis de clorofila, né? Então, mas imagine você fazer isso em tudo, a gente faz por amostragem. Com essas imagens, a gente faz a uma altura, onde a gente consegue abranger uma certa área, de acordo com a altura de voo e tipo de equipamento, e você pode ter uma quantidade maior de dados, né? Logicamente que você precisa confrontar isso com a realidade de campo. Tá? Então, a escolha do sistema, existem vários, né? Vários satélites. Sistemas para imageamento são considerados como os satélites, mas hoje com o drone a coisa evoluiu bastante. E tem suas limitações, né? O satélite tem limitações. O que a gente tinha problema? Eu trabalho com mapeamento, com sensoramento remoto há muitos anos, já há uns 10 anos já. E o que a gente vê, né, antigamente, quando não tinha o uso dos drones, né? A gente trabalhava com imagens com resolução muito baixa, média. Às vezes, quando a gente precisava de algo mais alto, a gente precisaria de adquirir, comprar, né? Mas de forma gratuita a gente consegue isso nos sites do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Mas na época eram informações com pixel com resolução muito alta, muito baixa, na verdade, né? Mas era o que era assim que era feito antigamente, né? Hoje, assim como os drones evoluíram, os satélites também evoluíram. Então tem
não é que o satélite ele vai sair da jogada, não tem como, né? Porque o satélite ele abrange grandes áreas. E o drone abrange também, mas para você abranger, por exemplo, aí 5.000 hectares de uma propriedade rural, de repente é melhor você trabalhar com imagem de satélite, né? Porque você vai demorar demais para imaginar isso, a não ser que você adquira um equipamento aí que tem autonomia de 1.000 hectares aí, até mais em um voo, mas é caríssimo um equipamento como esse, é muito caro. Tá, então a imagem, quando a gente fala de imagem, a gente está falando de quê? De pixel, né? Que é o que? A abreviatura de Picture Element, que é o menor elemento da imagem, que é o pixel. E ele sempre tem um valor proporcional à energia eletromagnética, né? Que é o quê? Que é oriunda do que é refletido dos alvos da superfície e armazenado na imagem, né? Então, cada quadradinho que é um pixel, ele armazena informações da superfície, que é o registro da imagem, né? Então, quando a gente trabalha com sensoramento remoto e processamento de imagem, a gente vai considerar justamente essa energia que é armazenada no pixel. O que ele armazenou? E através de algoritmos é que é possível a gente obter informações, né? Então, aí já indo para um nível elevado dentro da parte de processamento de imagens. E que com certeza é utilizado nessa questão da paisagem. Tá? Então, dentro desse contexto, né, o fragmento florestal é uma área remanescente. Então, por exemplo, se você vê uma propriedade rural e ela tem lá uma bola no meio da área de plantio, tem uma bola que foi preservada, né? Que não é muito interessante isso, né? Então você imagina uma bola no meio de uma plantação, como é que fica ali a dispersão gênica, né? Quando eu falo dispersão gênica é através do vento pode ir, né? Mas através dos animais um pouco complicado, através da água difícil ter um curso d'água no meio de uma lavoura, né? Então os fragmentos existe isso, né? E a ideia é que esses fragmentos sejam o quê? Interligados, né? Que a gente é um outro conceito que eu vou falar mais na frente, que é o conceito de corredor ecológico, né? Então o fragmento florestal é uma área remanescente, né, das alterações na paisagem. Qual pode ser a alteração realizada? Antrópica, né? A abertura da área para a realização de plantio, né? Com vegetação típica de uma determinada região. Então, estou falando de um exemplo clássico, assim, de uma área pequena, mas a gente pode possuir grandes fragmentos aí. Tá? Então, é apropriado, é reconhecido como coxa de retalhos, isso se a gente levar em consideração uma área grande, vários fragmentos, né? Em pasto, a gente vê muito isso, né? E o gado acaba ficando, aproveitando dessas áreas. Às vezes tem água, né? E às vezes tem sombra, eles acabam se aproveitando desses fragmentos também. Né? Então, aí existem, devido a essas diferenças, fragmentos, diferentes fitofisionomias, né? Diferentes ambientes, né? E os próprios processos sucessionais que a gente vê dentro da própria vegetação, por exemplo, as pioneiras, secundárias, tardias, né? Resultam em fragmentos também, de tamanhos e formas diferenciados. Isso quando é feito naturalmente pela natureza. Então, não é relacionado ao exemplo que eu dei anteriormente, né? Então, existem fatores importantes relacionados a esses fragmentos, né? Porque às vezes existem espécies endêmicas, né, exóticas, e às vezes também a fauna também, que é específica de um determinado área considerado como fragmento, né? Então, tamanho, forma, natureza, as características, né, tanto internas como externas a esse fragmento, a gente chama, né, denomina aí como efeito de borda. Então, por exemplo, você tem um fragmento e a borda, né, que possui características diferentes. É como se a gente tivesse uma área branca e de repente a área ao redor é preta. Essa diferença aí, né? Então, isso é chamado de efeito de borda, né? É uma área externa a esse fragmento. Tá? Então, voltando aí a questão do sistema de informação, né? Só para a gente colocar um conceito, existem vários, mas se você pensar em sistema de informação, ele está muito voltado a quê? Hardware e software. O que é hardware? Computador. O que é software? Um software é um Excel, né? Um programa específico, é um software desenvolvido para analisar, né,
analisar aquilo que já existe e pode criar também, e até alterar o que já existe também. Pode, de certa forma, você fazer atualizações. Né? Então, a gente pode perfeitamente construir isso dentro do próprio computador. Tá? Então, com relação a essa voltado para a ecologia da paisagem, lembrando do sistema de informações geográficas, nessa questão de manejo, né? Então, uma coisa que é muito facilmente mensurada são medidas, áreas, comprimentos, né? Qual o tamanho de determinado fragmento, né? A possibilidade de você fazer intersecção de diferentes arquivos, né? De condições espaciais ao longo do tempo. Então, por exemplo, o que a gente faz muito na agricultura e no meio ambiente em geral? Por exemplo, uma área que foi desmatada, você quer saber desde quando que ela foi, a partir de quando que ela foi desmatada, né? Ou quando foi que ocorreu um incêndio. E a gente pode fazer isso dentro da variável tempo, né? Desde que você tenha imagens de satélite. Com o drone não tem como fazer isso. Então, com a imagem de satélite, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, né, de certa forma, obter informações ao longo do tempo, em períodos anteriores, que a gente chama de série histórica. A análise de proximidade de feições, então a gente pode comparar com feições diferentes. O que são feições? Uma feição sobre o solo de uma área, uma feição sobre a hidrografia de uma área, uma feição sobre um solo diferente, uma feição sobre uma fitofisionomia diferente. Por exemplo, aqui é cerrado e aqui é cerrado ralo e aqui é cerradão, né? Então, inclusive a gente pode, de certa forma, confrontar isso e fazer cálculos. Isso é que é interessante. Quando a gente faz o processo em loco, que a gente se dirige a campo, a gente vai lá para poder confrontar isso que a gente, de certa forma, estimou, né? Então, fazer as aferições. Mas para a gente fazer essas medições a partir de informações como imagens e até bases de dados existentes, é muito mais fácil para você tomar decisões. Tá? Então, aí existem descritores, né? Isso que eu comentei com vocês, tamanho, forma, grau de isolamento, vizinhança, né? Isso são descritores. E no sensoriamento remoto a gente chama isso de chaves de interpretação. Se a gente for coincidir as coisas, tem muito a ver, né? Porque uma coisa que a gente... O tamanho, por exemplo, relacionado ao fragmento que a gente vê dentro da paisagem, por exemplo, a gente vê muita... como se fosse circular, mas não é circular, né? Ou se for algo meio quadrado, é algo que é meio difícil, ele foi delineado, mas quando tem uma forma irregular, porque é uma coisa natural, é uma coisa que foi, de certa forma, natural, né? Então, isso no sensoriamento remoto, a gente, associando ao sensoriamento remoto, a gente consegue, por exemplo, se você está fazendo uma viagem de avião, claramente você vê ali círculos, né? Que você está vendo, me vendo aí agora, em um círculo. E você, nitidamente, você consegue identificar que aquilo ali é um pivô, né? E de acordo com a coloração, isso já se referindo a uma imagem, de acordo com a coloração e o tipo de sensor que foi utilizado, você identifica se foi colhido ou se ainda tem cultura, né? Ou se já foi preparado para fazer o plantio. Então a gente consegue ver essas situações diferentes, né? De acordo com esses descritores que são semelhantes, que é a mesma coisa que a gente fala em chaves de interpretação. Tá, então os corredores, pessoal, é justamente isso, são porções, eu já comentei, porções. São ecossistemas naturais, né? Um sistema, né? Um sistema ecológico. Quando fala em eco, é fauna, flora, né? Naturais ou seminaturais? Seminaturais porque já tem ali a participação de alguma coisa que foi acrescentado, né? Ligando unidades de conservações. Então, olha aí, nesse caso, o corredor ele interliga, a função dele é interligar. Quando a gente faz o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, o que a gente tem que buscar? Fazer esses corredores para que haja dispersão gênica, né? Para que facilite os animais, né? Transitar entre esses fragmentos. Não é ele ter ali um fragmento e ter uma área de plantio de soja e aí tem a outra parte da floresta. Isso aí que é complicado, mas é difícil ter isso na propriedade, porque às vezes não tem como, né? É muito difícil, mas o ideal seria que se fosse todas as reservas em corredor.
Essa seria uma ideia boa, mas é muito complicado, porque as próprias propriedades rurais têm formatos diferentes, né? No caso dos assentamentos, às vezes é possível fazer assim uma reserva comum, que a gente faz, né? Os assentamentos a gente deixa uma reserva em comum para todo o assentamento e faz os lotes, né? Mas essa é a ideia, né? Então possibilita o fluxo de genes entre elas, facilitando o que? A dispersão das espécies, recolonização, alimentação dos animais, manutenção das populações, né? Ou seja, a sobrevivência das espécies, né? Quando a gente fala nos corredores. Então imagina assim, eu tenho uma bola aqui e tenho outra aqui. O que que é o corredor? É o, o deslocamento, né, recoberto de vegetação entre essa bola e a outra bola. É como se fosse uma passagem, mas ela é munida de quê? De vegetação, não é algo que não tenha vegetação. E muito menos cultura, né? A ideia é que sejam interligados. Tá, mas outra, já a gente se referindo novamente ao efeito de borda, é a interação, né? O uso de solos adjacentes. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma vegetação, um fragmento com solo, vamos supor, um gleissolo, como as áreas de vereda, né, que são áreas alagadas, e de repente você tem uma área ali que é um neossolo quartzarênico, solos diferentes aí, né? Geralmente gleissolo tem uma cor escura e o solo quartzarênico, as areias quartzosas, né, tem uma cor mais clara, né? Então é uma transição abrupta que a gente chama. Isso em gênese, morfologia do solo, tá? Também pode ser de forma natural e pode ser por conta da própria ação do homem, como se a gente for comparar isso com uma área, que é um fragmento que ficou, e a própria área que tem o plantio de soja. Vai ter ali uma transição abrupta também. Né? Faz necessária a introdução do conceito de ecótones, que pode ser definido como zonas, né? Onde dois ecossistemas se sobrepõem. São lugares onde existe o que? A diferença entre os ambientes fica evidente, né? Que eu já comentei com vocês. Facilmente a gente nota, né, um fragmento ali em uma área diferente, totalmente diferente daquele fragmento. Tá? Então, o que eu já comentei, né? Eu me antecipei aí, porque a gente acaba, por exemplo, trabalho muito com propriedade rural, então a gente acaba se antecipando um pouco, mas é isso aí, ó. Né? Dentro da propriedade rural, constitui uma unidade, né, dentro da qual as atividades antrópicas se manifestam. Então, por exemplo, as áreas de plantio, a sede da fazenda, as áreas com as estruturas, com as benfeitorias, né? E assim torna-se necessário avaliar como se distribui na propriedade. O que é isso aqui, pessoal? O próprio K, ele faz isso, né? De certa forma, você cria ali compartimentos, né? E às vezes você cria facilmente notada essa fragmentação, né? Então, por exemplo, o que a gente chama de mosaico, né? Eu tenho ali área de vegetação nativa, área de uso agrícola. O que seria essa área de vegetação nativa? É vegetação remanescente que ficou. Então, estou dando um exemplo de uma propriedade que ainda tem área de remanescente de vegetação nativa. Ele tem a área de uso, ele tem reserva legal, que aqui no caso 35%, no caso de Amazônia, bioma Amazônia 20%, né? E você tem ali as APP, que são as áreas de preservação permanente, ou seja, as faixas que tem que respeitar de acordo com a largura do córrego, do curso d'água, e a sua área onde tem as suas benfeitorias, galpão, sede, às vezes curral, né? Todas essas benfeitorias aí, tá? Então, facilmente notar. Tá? Então, igual eu já comentei, né? O próprio K, né? O CIK, né? E é baseado nessas leis, né? No próprio Código Florestal, né? Não tem o novo aqui, mas o novo Código Florestal, não coloquei aqui, mas depois a gente vai falar só de... Já foi comentado na aula de legislação, mas isso aqui é mais ou menos um histórico com relação ao que foi colocado em regulamentação na legislação com relação
as áreas protegidas, né? Então, as resoluções CONAMA, né, que são resoluções em uma esfera federal aí, né? A determinação em relação aos limites das áreas de preservação permanente, né? As APPs, né? Limites, reservatórios artificiais, né? Então, por exemplo, um açude, um lago, ele tem lá é especificado um raio de 50 metros, né? A partir da borda que deve ser preservado. APP, né? Tem uma sequência aí iniciando a partir de 30 metros, desde que tenha a largura de 10 metros e assim vai aumentando de acordo com a largura do curso d'água, né? Então, tudo dentro dessas resoluções aí, tá? Então, eu até coloquei uma tabela aqui, ó, para explicar melhor, né? Então, a largura do rio menor até 10 metros, a largura da APP tem que ser 30 metros de cada lado, né? Entre 10 e 50, 50 metros. Entre 50 e 200, 100 metros de APP. O que é APP? É floresta, tem que deixar lá mata, né? Tem que ser preservado, não pode desmatar. De 200 a 600 metros de largura do rio, aí já são rios com uma grande largura, né? Semelha-se aí a Tocantins, Araguaia, que tem que, de certa forma, deixar uma largura de 200 metros. E acima de 600, né? Que aí já engloba mesmo grandes rios, uma largura de APP de 500 metros. Né? Outra tabela aqui, ó, com relação a Amazônia, eu falei, é 20% que você tem de área para você usar, né? Mas você tem que preservar 80%. É complicado esses 80%, né? Mas vamos entrar nessa discussão. Cerrado, 35%, né? Podendo ser compensado em outra área. Então, existem outras coisas para serem discutidas nisso aqui, ó. Demais regiões, 20%, que é abaixo do paralelo 13. Tá? E é isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui, 37 minutos. Me estendi um pouco, mas é porque é um assunto que requer um pouquinho mais de cautela aí, né? Na verdade, existe uma outra parte complementar, que está no material complementar, que eu vou estar passando para vocês também, ok? Muito obrigado e até a próxima.